Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática, segunda fase do ITA 2021, admissão 2022, vamos corrigir agora a questão número 5, prova que ocorreu no dia 24/11 de 2021. Considere arco cujo cosseno varia de menos 1 a 1 em 0 a π, e arco seno de menos 1 a 1, variando aqui também no caso do contradomínio, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Determine todos os valores de arco cosseno de x, dado que x satisfaz arco cosseno de x elevado à quarta mais arco seno de x ao quadrado menos 1/4, isso resulta em π sobre 2. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Então, antes da gente definir o que será arco cujo cosseno é x elevado à quarta e arco cujo seno é x ao quadrado menos 1/4, vamos interpretar essas funções trigonométricas inversas. Quando eu digo, vou abrir aqui um ciclo trigonométrico, vou colocar, por exemplo, o eixo do cosseno, o eixo do seno. Aqui seno, aqui cosseno. Veja que aqui nós temos para arco cosseno a função trigonométrica inversa. Tanto é que aqui é o domínio e aqui o contradomínio. Se a gente inverter para cosseno de um determinado ângulo, o domínio passa a ser de 0 a π, porque aí o ângulo passa a ser de 0 a π, e o contradomínio menos 1 até 1. Ou seja, a variação para o cosseno, de fato, será de menos 1 até 1. E qual vai ser esse intervalo? De 0 até π. Então, de 0 até π, a gente varre todos os valores de cosseno, de menos 1 até 1. Tem 0, menos 1, mais 1. Vamos trabalhar só com os ângulos aqui, o 0 para referência. Muito bem, da mesma forma, o seno. Veja, o seno variando de menos 1 até 1, quando eu modifico a função inversa para seno de um determinado ângulo, a gente varre todo o seno de menos 1 a 1, dos ângulos 3π sobre 2 até 0, depois de 0 até π sobre 2. Mas, convenientemente, a gente pode escrever de menos π sobre 2, pegando o ângulo negativo aqui no sentido horário, até π sobre 2. Então, se a gente escreve, vamos pegar, por exemplo, o cosseno. Se eu defino um ângulo θ igual ao cosseno, arco cosseno, perdão. Eu defino o ângulo θ como o arco cujo cosseno é meio. É a mesma coisa que a gente está escrevendo que o cosseno desse ângulo θ vale meio. Ou seja, sempre aqui dentro do parênteses será o resultado do cosseno daquele ângulo, que a gente vai chamar de arco, cujo cosseno é meio. Então, quando a gente tem aqui o cosseno e pega o resultado aqui, meio, nós vamos ter dois ângulos cujo cosseno é meio. Um a gente sabe que é 60 graus, ou seja, π sobre 3, para a gente trabalhar com radiano. E aqui embaixo também. A gente tem, por exemplo, se aqui, por exemplo, é 60 graus, aqui também é 60. Então basta a gente fazer 360 menos 60, vai ser 300. 300 é 10 vezes maior que 30. Então, se 30 é π sobre 6, aqui é 60 graus, aqui é 300. Se π sobre 3 é π, se 30 graus é π sobre 6, 10 vezes é 10 π sobre 6, ou seja, 5π sobre 3. Poderíamos pensar também que 300 é 5 vezes maior que 60 graus, então 5 vezes π sobre 3. Então essa é a notação que a gente vai encontrar sempre para a função trigonométrica inversa. Arco cujo cosseno, aqui está o resultado dele. Analisando dessa forma, a gente pode agora trabalhar com a equação dada. Então, como que a gente vai trabalhar com essa equação na questão? Se o arco cujo cosseno, qual é o arco cujo cosseno é x elevado a 4, nós podemos definir um ângulo alfa, que vai ser esse arco cujo cosseno é de fato x a 4.
E aí a gente pode pensar em outras palavras que o cosseno desse ângulo alfa vale de fato x à quarta. E também a gente pode colocar qual vai ser a variação desse ângulo alfa no ciclo trigonométrico. Então, se a gente está trabalhando com o cosseno, ele varia de 0 a π. Então, esse alfa ele vai ser maior ou igual a 0, menor ou igual a π. Então, já está definido o ângulo alfa para ele. Agora vamos definir o ângulo beta para o arco cujo o seno é x ao quarto, a segunda menos 1/4. Então eu vou definir como sendo o arco cujo seno é x ao quadrado menos 1/4. Ou seja, significa que o seno desse ângulo beta vai ser x ao quadrado menos 1/4. E de novo o beta tem a sua variação lá no ciclo trigonométrico de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, como a gente chamou arco seno de x ao quadrado menos 1/4 de beta, e definimos arco cosseno x elevado à quarta de alfa, nós vamos avaliar que esses dois ângulos, alfa e beta, quando eles somam, resultam em 90 graus, eles são ângulos complementares. Então, alfa mais beta, sabemos que resulta em 90 graus, ou seja, π sobre 2, são ângulos complementares. Muito bem. Vamos analisar essa situação no ciclo trigonométrico. Então, eu vou pegar aqui eixo do seno e o eixo do cosseno. Quando a gente diz que dois ângulos são complementares, significa dizer que o seno de alfa vai ser exatamente igual ao cosseno de beta e o cosseno de beta, ou cosseno de alfa, perdão, cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta. Eu posso analisar isso tanto no primeiro quadrante, quanto nos quadrantes fornecidos. Veja só, vamos pegar aqui, por exemplo, 30 graus. Nós sabemos que o seno de 30 vale meio. Seno de 30 é meio. E aí eu vou pegar o cosseno do beta. Então o beta, para ser complementar, tem que ser 60 graus. Vou pegar em graus para facilitar aqui a construção. Então o cosseno de 60 também é meio. Por isso, eles são iguais. O seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60, porque 30 mais 60 é 90 graus. São ângulos complementares. A gente pode pegar também aqui, de acordo com o que foi fornecido na questão. Se eu não quiser, por exemplo, vou desenhar novamente para facilitar toda a construção. Se eu quiser, por exemplo, buscar um ângulo no segundo quadrante, perfeitamente possível. Inclusive, obedecendo o que foi apresentado na questão. Então, aqui estamos diante do eixo dos senos, aqui do cosseno. Nada impede de eu pegar, por exemplo, um ângulo beta igual a, por exemplo, menos 20 graus. Menos 20 graus. É possível, porque para o seno, se eu definir como sendo o ângulo beta, vai variar de menos 90 graus até 90 graus. Então, peguei o 20. Qual vai ser o valor do alfa para que a soma dê 90? Para que eles sejam complementares. E aí eu estou pegando um ângulo negativo. Eu tenho que pegar aqui 110. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui 110 graus para o alfa. E, de novo, veja, o seno do ângulo alfa vai ser quase próximo de 1, mas vai ter o seu determinado valor. E o cosseno de beta vai ter o mesmo valor, positivo, o mesmo valor. Para o cosseno, agora já temos um cosseno negativo para o alfa. E aí teremos também um seno com o mesmo valor, porém negativo, para o beta. Então, dizemos que eles são complementares. E aí a gente já entende o seguinte, vou apagar essa parte para a gente definir
naquela equação como que será o comportamento de x à quarta e x2 menos 1 quarto. Se nós já sabemos que os ângulos são complementares, significa que o seno desse ângulo beta é igual ao cosseno do ângulo alfa. Então vamos escrever isso, o cosseno do ângulo alfa, isso decorre dos ângulos serem complementares. Cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta. E nós sabemos que o cosseno de alfa é x à quarta. E o seno de beta, nós definimos aqui como sendo x ao quadrado menos 1 quarto. A gente poderia iniciar essa questão já igualando direto esses dois valores. Mas eu quis explorar bastante essa ideia, já que não é uma ideia tão trabalhada nas funções circulares inversas. Muito bem. Aqui a gente tira o seguinte. Vou passar o x2 para lá e o 1 quarto. A gente vai ter que x à quarta menos x ao quadrado mais 1 quarto é igual a zero. A gente obtém aqui um produto notável, veja só. Se eu extrair a raiz de x à quarta, vai dar x ao quadrado. Se eu extrair a raiz de 1 quarto, dá meio. Se eu multiplico por 2, x ao quadrado vezes 1 meio, vai dar menos x ao quadrado. Se eu multiplico por um número negativo, menos 2. Então significa que eu estou diante de um produto notável, que eu posso representá-lo por x ao quadrado menos meio. E aí o que pode acontecer? Para que o quadrado de um número seja zero, obrigatoriamente esse número que está dentro do parênteses tem que ser zero. Então, x ao quadrado menos meio igual a zero. Ou seja, x ao quadrado é meio, x é mais ou menos raiz quadrada de meio. Ou seja, vai ficar raiz de 1 é 1, raiz de 2 eu não consigo retirar, e basta a gente racionalizar. O espaço aqui ficou curto, mas se eu multiplico por raiz de 2 numerador e denominador, o valor de x, vou trazer para cá, o x vai ser mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Cuidado, ainda não finalizamos a questão. Encontramos apenas o x. Agora nós temos que ir para o que foi solicitado pela questão. Então já sabemos que o x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Vamos inclusive voltar na questão. Ele pergunta todos os valores de arco cujo cosseno... todos os valores de arco cosseno de x. Como o x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2, então vamos ter o seguinte no ciclo trigonométrico. Eu vou desenhar aqui novamente o eixo do cosseno e do seno. Como a gente já tem que o valor de x, ora é raiz de 2 sobre 2, x'. Um segundo valor é menos raiz de 2 sobre 2. Vamos marcar esses valores aqui. Então, o primeiro, raiz de 2 sobre 2 para o x. Então, como eu estou trabalhando com o cosseno, quando que o cosseno de um determinado ângulo não vai ser mais alfa, porque alfa vai ser quando x for elevado à quarta para esse ângulo. Então vamos pensar agora num cosseno de θ, que tem que ser igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então agora a gente está buscando esse θ, ou seja, θ vai ser o arco cujo cosseno é x, e esse x é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Para o cosseno ser mais ou menos raiz de 2 sobre 2, um valor está aqui, e o outro valor negativo está aqui. Para esse ângulo, nós teremos aqui 45 graus. Porque o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, é um dos ângulos. Eu vou ter aqui 4 resultados. Muito cuidado para interpretar quais serão válidos, ou seja, qual vai satisfazer as condições da equação. Como 45 é π sobre 4, veja, aqui eu tenho π sobre 4 e o cosseno de π sobre 4 de fato é raiz de 2 sobre 2,
Mas eu tenho aqui também 2π menos π sobre 4. 2π é a mesma coisa que 8π sobre 4. 8π sobre 4 menos π sobre 4, 7π sobre 4. Aqui teremos π menos π sobre 4. Ou seja, π é exatamente 4π sobre 4. Menos π sobre 4, 3π sobre 4. E aqui é π mais π sobre 4, então 4π sobre 4 mais π sobre 4, 5π sobre 4. Cuidado agora, nós temos que avaliar qual vai ser os ângulos possíveis dentro do intervalo considerado, que é de 0 até π. Então, os únicos dois ângulos que estão no intervalo do cosseno é no primeiro e no segundo quadrante. É π sobre 4 e 3π sobre 4. Podemos ignorar este, podemos ignorar esse. Então, a nossa resposta para a questão, eu quero todos os valores são π sobre 4 e 3π sobre 4. Finalizamos, portanto, essa questão número 5. Ok? Finalizamos, então, o comentário e a correção. Obviamente, a gente explorou um pouco mais essas questões envolvendo funções circulares trigonométricas inversas, para a gente poder realmente ter os conceitos fundamentados. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.